Muito bem, então de volta aqui na nossa aula, continuando a fase de Jesus lá, orando no templo, tendo as conversas com os discípulos, né? E falando ao povo, às multidões, né? Então, desafiando a autoridade do mestre, né? A entrada triunfal de Jerusalém no domingo intimidara tantos líderes judeus que eles se abstiveram de prender Jesus. Dia a dia, cada vez mais, os dirigentes dos judeus tornavam-se cada vez mais determinados a destruí-lo, mas tinham medo de fazer em público com medo da multidão. O último discurso no templo. Muitos de vós tendes ousados crer nos meus ensinamentos e já entrastes no reino de Deus, e vós sereis testemunhas que ofereci a toda a nação judaica essa mesma filiação a Deus, até mesmo aqueles homens que buscam a minha destruição. E ainda agora, o meu Pai gostaria de receber esses instrutores cegos, se apenas eles se voltassem, aceitando sua misericórdia. Enquanto houver uma possibilidade de os judeus se voltarem para o meu Pai, buscando a salvação, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó manterá suas mãos misericordiosas estendidas para vós. Mas quando estiveres enchido a vossa taça de impenitência e rejeitando a misericórdia do meu Pai, essa nação ficará abandonada aos próprios conselhos e rapidamente chegará a um fim em glória. E, foi exatamente o que aconteceu, com o povo judaico, com Israel. Esse povo foi convocado para ser a luz do mundo, para anunciar a glória espiritual de uma raça conhecedora de Deus, mas se distanciaram tanto que vossos líderes cometeram a loucura suprema de rejeitar a dádiva de Deus a todos os homens e para todos os tempos, a revelação do Pai dos céus a todas as suas criaturas. Enquanto rejeitardes esta revelação de Deus para o homem, o reino do céu será dado a outros povos, aqueles que receberão com alegria e júbilo. Estou exatamente agora oferecendo-vos a última oportunidade de apresentar-vos para o arrependimento, de expressar a vossa intenção de buscar a Deus de todo o vosso coração e de entrar como crianças pequenas e com fé sincera na segurança do reino do céu. Então essas foram as palavras de Jesus a todos que estavam presentes naquele templo em Jerusalém, na Páscoa. A condição individual dos judeus, falando um pouquinho do povo judaico. O fato de que um dia os líderes espirituais e educadores religiosos da nação judaica estivessem rejeitado os ensinamentos de Jesus e conspirado para provocar a sua morte cruel, de nenhum modo afeta a condição de qualquer indivíduo judeu perante Deus, e não deve levar os pregadores de Cristo a manterem qualquer preconceito contra o judeu como um semelhante mortal seu. Os judeus, como uma nação, como um grupo sociopolítico, pagaram plenamente o terrível preço de rejeitar o príncipe da paz. Há muito tempo, eles deixaram de ser os portadores espirituais da verdade divina para a raça humana. Muitas vezes essa perseguição e esse ódio desmedido aos judeus modernos, tão contrário ao modelo crístico, findaram no sofrimento e na morte de alguns indivíduos judeus inocentes e inofensivos, cujos antepassados aceitaram de coração o seu evangelho e morreram sem vacilar por aquela verdade que acreditavam tão sinceramente. Então vejam, não há questão assim, não há motivos para perseguição religiosa, O que precisava acontecer já aconteceu, O universo já tratou disso. Que arrepio de horror passam pelos seres espirituais quando eles observam os seguidores professos de Jesus
dedicando-se a perseguir, atormentar e até mesmo assassinar os descendentes mais recentes de Pedro, Filipe, Mateus e outros judeus palestinos que tão gloriosamente entregaram as suas vidas como os primeiros mártires do Evangelho do Reino Celeste. Isso vale até hoje, né? Os traficantes de Cristo, né? Judiando aí dos povos de outras religiões, né? Os crentes do reino, aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus, devem cessar de maltratar o indivíduo judeu, como se ele fosse o culpado pela rejeição e pela crucificação de Jesus. O Pai e seu Filho Criador nunca deixaram de amar os judeus. Deus não tem preferência por pessoas e a salvação existe para todos. Desse momento em diante, os judeus foram deixados a sós para que terminassem o seu breve e curto tempo de vida nacional entre as nações de Urântia, plenamente de acordo com a sua condição puramente humana. Israel havia repudiado o filho do mesmo Deus que fizeram uma aliança com Abraão, e assim o plano de fazer dos filhos de Abraão os portadores da luz da verdade para o mundo havia sido abalado. Situação em Jerusalém. Os saduceus e fariseus, que agora predominavam no sinédrio, controlando-o, estavam desejosos de se livrar de Jesus pelas seguintes razões. O zelo de Jesus pelas reformas no templo afetou diretamente as suas rendas. A limpeza do templo prejudicou o seu bolso, né? Por causa das questões dos cambistas lá, né? E do comércio. Eles sustentavam que Jesus havia violado a lei, que ele demonstrou uma grande desconsideração pelo sábado e por inúmeras outras exigências legais e cerimoniais. Eles acusavam-no de blasfêmia porque referia-se a Deus como o seu Pai. Essa era a situação em Jerusalém e entre os homens neste dia memorável, enquanto ao mesmo tempo um vasto concurso de seres celestiais pairava sobre essa grave cena na terra, ansiosos todos por fazerem algo para ajudar o seu amado soberano. Todavia estavam impotentes para agir efetivamente, pois se viram refreados pelos seus superiores no comando. A segunda vinda do Mestre. A época da volta do Filho do Homem, todavia, é conhecida apenas nos conselhos do paraíso. Nem mesmo os anjos do céu sabem quando isso ocorrerá. Contudo, vós devereis entender que ele virá quando esse evangelho do reino houver sido proclamado a todo mundo, para a salvação de todos os povos. E eu estou aqui, fazendo a minha parte, divulgando para vocês. O retorno de Micael. Dentre todos os ensinamentos do Mestre, nenhum deles tem sido tão mal compreendido como a sua promessa de voltar algum dia pessoalmente a este mundo. Não é estranho que Micael devesse estar interessado em retornar algum dia ao planeta em que experimentou a sua sétima e última auto-outorga como um mortal deste reino. É simplesmente natural acreditar que Jesus de Nazaré, agora governante soberano de um vasto universo, esteja interessado em retornar, não apenas uma, mas muitas vezes, a um mundo onde viveu uma vida tão única e onde finalmente conquistou do Pai o poder e autoridade sobre o universo. Urântia será eternamente uma das 7 esferas de atividade de Micael, no serviço de ganhar a soberania do universo. Jesus prometeu fazer 2 coisas depois que ascendesse até o Pai, e depois que todo o poder do céu e na terra estivesse sido colocado em suas mãos. Prometeu primeiro enviar ao mundo e no seu lugar um outro instrutor, o Espírito da Verdade, e isso ele fez no dia de Pentecostes. E segundo, prometeu muito certamente que retornaria pessoalmente algum dia a este mundo. Então vejam, mais para frente vamos falar dessa questão de Pentecostes, o que isso significa e o que mudou em Urântia e nos urantianos depois desse dia,
E agora a segunda parte, né? Estamos aí crentes que Jesus um dia retornará. Já pensou? Mas ele não disse como, nem onde, nem quando viria revisitar este planeta. Muitos de nós inclinamos-nos a crer que Jesus retornará a Urântia diversas vezes durante as eras que virão. Não temos a sua promessa específica de que fará todas essas visitas, mas parece muito provável que, trazendo entre os seus títulos do universo o de príncipe planetário de Urântia. Mas não temos a menor ideia de quando ou de que maneira escolherá fazer isso. De uma coisa apenas estamos seguros, de que quando ele retornar, todo mundo saberá disso, provavelmente, pois ele deverá vir como o governante supremo de um universo e não anonimamente como uma obscura criança em Belém. Uma mensagem sobre a infância no lar. A criança deve tirar dos cuidados da mãe as suas primeiras impressões sobre o universo. Ela é totalmente dependente do pai terreno para formar as suas primeiras ideias do Pai Celeste. A vida subsequente da criança torna-se feliz ou infeliz, fácil ou difícil, segundo a sua vida mental e emocional inicial. É condicionada por essas relações sociais e espirituais no lar. Toda a vida de um ser humano é influenciada enormemente por aquilo que acontece durante os primeiros anos de sua existência. Então tá aí, né? O amor dos pais, principalmente no início da vida da criança, vai mudar todo o caráter dela para o resto da sua vida. Essa é a mensagem que fica. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.